Quando você ouviu esse título, algo dentro de você não passou despercebido, porque há mensagens que não chegam como barulho, chegam como visita. E esta chegou com a força de um sussurro que parece simples, mas toca o centro da sua atenção. Neste sábado, entrar no seu quarto e ouvir sozinho não é uma ideia qualquer. Pode ser um chamado para o lugar onde a sua alma volta a ficar inteira. Fique comigo, porque o que Deus pediu em segredo está mais vivo do que parece. Talvez o seu corpo já tenha percebido antes da sua mente, porque certas palavras apertam o peito de um jeito que a rotina tenta esconder. Você levanta, olha o celular, responde o que precisa, sorri para o que consegue, mas por dentro existe uma parte sua que anda cansada de tanto ruído. Às vezes o ombro pesa, a respiração encurta, a noite parece longa demais e o quarto vira apenas um lugar de descanso físico sem descanso por dentro. Só que quando a voz de Deus chama alguém para o segredo, ela toca justamente nessa fadiga que ninguém vê. O que está acontecendo com você não é aleatório, e a quietude que te alcança não veio para te confundir. Ela pode ser um convite, uma proteção, uma correção suave, uma preparação cuidadosa, ou a forma de Deus te devolver ao centro. Hoje você vai reconhecer que o silêncio não é vazio, que o quarto não é abandono, que a solidão diante de Deus não é perda. Você vai perceber o que está sendo revelado, o que está sendo guardado e o que está sendo devolvido ao seu coração com delicadeza. Há um momento muito comum em que tudo isso se mostra sem anúncio, quando a casa desacelera e o dia finalmente deixa de empurrar você. Talvez seja no fim da tarde, quando a luz encosta na parede do quarto e a cadeira parece guardar o peso de pensamentos antigos. Talvez seja quando você fecha a porta e escuta o próprio passo, ou quando se senta na cama e percebe que ninguém pode fazer por dentro o que só Deus faz em secreto. É ali, nesse cenário tão comum, que a direção começa a ganhar forma. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Você não sente isso porque é fraco, e nem porque está tentando inventar sentido onde não existe. Você sente porque a sensibilidade que foi crescendo em você não é enfeite espiritual, é discernimento em formação. Há pessoas que passam pela vida sem notar o que muda no ar, mas você tem percebido quando algo perde paz, quando algo não combina, quando uma ordem interior pede atenção. Isso não te torna melhor do que ninguém, apenas mais responsável com o que está sendo confiado à sua escuta.
Por isso, tanta coisa tenta ocupar o lugar do secreto, porque o ruído sempre disputa o que é entregue na calma. A pressa chama, a comparação chama, as mensagens chamam, as exigências chamam, e até pessoas bem intencionadas podem te arrancar do ponto exato onde Deus queria falar. Não precisa imaginar conspirações, basta olhar como a distração trabalha de forma comum e repetida. Ela enche a hora, acelera a mente e faz parecer que não existe tempo para o que realmente alimenta. Existe um eco antigo nisso, parecido com a noite em que Samuel ainda não entendia a voz que o chamava pelo nome. Ele estava perto do lugar certo, mas ainda precisava aprender a diferenciar chamada de ruído, presença de hábito, direção de costume. Talvez com você aconteça algo parecido quando o quarto fica quieto e o coração começa a ouvir com mais nitidez do que a boca consegue explicar. Deus continua falando de um jeito que amadurece quem escuta. Ignorar esse sinal não costuma explodir de uma vez. Muitas vezes ele se perde por acúmulo. Você adia, racionaliza, volta para a rotina, chama de cansaço o que era convite e depois percebe que a alma ficou mais barulhenta do que antes. Quando isso acontece várias vezes, a sensibilidade se embrutece, a paz vira visita rara e a obediência parece pesada demais. Não é ameaça, é consequência. O que não é acolhido em segredo tende a virar confusão em público. Se algum desses sinais já tocou você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse é o seu jeito de marcar que você reconheceu uma confirmação, uma espécie de concordância silenciosa com o que Deus está alinhando por dentro. Não é número mágico, é apenas um pequeno sim escrito com humildade. Escreva 888 e volte para mim. O ponto mais profundo não está apenas no que acontece ao redor, mas no que esse chamado revela sobre o seu interior. Quando Deus pede segredo total, Ele não está apenas fechando uma porta, Ele está confrontando o lugar onde você aprendeu a viver para ser visto. Há uma parte sua que ainda mede valor pela resposta dos outros, e outra parte que já cansou de precisar se explicar o tempo todo. É nessa disputa entre aprovação e obediência que o quarto se torna tão importante. O verdadeiro conflito, então, não é apenas entre você e o movimento do dia, mas entre a sua mente apressada e a voz que tenta te reposicionar. A cabeça argumenta, o corpo sente, e o espírito percebe antes de conseguir formular frases. Você pode chamar isso de ansiedade quando é só tensão acumulada, ou pode chamar de discernimento quando a paz começa a faltar em lugares que antes pareciam normais. O secreto ajuda a separar essas camadas sem te acusar. Também existem ambientes que drenam o que Deus está tentando restaurar em você. Algumas conversas deixam você menor, algumas presenças deixam você em alerta, algumas rotinas deixam sua fé sem ar. Isso não significa que você deva se isolar de tudo, mas significa que precisa aprender quais espaços te empurram para fora de si e quais espaços te devolvem a presença. O segredo de Deus não te prende. Ele te ensina a reconhecer o que te dispersa. Há uma estratégia muito comum da oposição contra quem está sendo chamado para escutar melhor. Cansar até você não querer parar. Ela usa atraso, excesso de tarefa, interrupção, culpa e até urgências que parecem legítimas, mas roubam a hora quieta. Quando você percebe, o dia terminou e você ainda não entrou no quarto, ou entrou fisicamente, mas manteve o coração do lado de fora. Assim, o ruído vence sem precisar gritar. Mas chega um ponto em que a alma para de negociar com o que já foi revelado. Você já sentiu a diferença entre uma vontade passageira e uma direção que insiste em voltar, mesmo depois de você tentar se distrair. É nesse instante que a decisão começa a amadurecer, porque não há mais espaço para fingir que nada está acontecendo. O céu não está fazendo teatro, está chamando você para uma resposta mais limpa.
Agora pense no quarto como um cofre antigo, um lugar que guarda o que foi confiado antes do tempo certo. Há coisas dentro de você que foram cobertas para serem preservadas, não para serem perdidas. Há dons, lágrimas, decisões e palavras que ficaram guardadas como se Deus estivesse esperando a hora exata de abrir a tranca. E esse segredo total tem a beleza estranha das coisas que só fazem sentido quando o tempo amadurece por dentro. Talvez essa proteção tenha começado há muito tempo, quando você aprendeu a esconder o que sentia para continuar funcionando. Talvez você tenha descoberto cedo que nem todo mundo saberia lidar com a sua dor, então construiu silêncio como quem constrói abrigo. O problema é que aquilo que começou como defesa pode ter virado hábito, e o hábito pode ter confundido sua intimidade com Deus. Mesmo assim, o Senhor consegue visitar até o que foi protegido por medo. O que tentou manter você coberto nem sempre foi maldade explícita. Às vezes foi apenas sobrevivência. Foram conversas que te convenceram a não falar, dias que te ensinaram a não insistir e decepções que te fizeram acreditar que o melhor era permanecer fechado. Mas o cofre não foi feito para virar túmulo e a porta não foi selada para sempre. Deus guarda até o que um dia Ele vai devolver em forma de vida. E é por isso que o segredo começa a respirar. Aquilo que parecia imobilizado agora ganha movimento por dentro, como se o ar finalmente entrasse no lugar certo. O que estava parado começa a se organizar. O que estava escondido começa a fazer sentido. E o que estava coberto já não parece tão pesado. Você não precisa forçar a abertura. Basta perceber que a tranca está cedendo no tempo certo. Se essa imagem está falando com você, escreva "Estou pronto" nos comentários e volte para mim. Não escreva como quem está prometendo força que ainda não tem, mas como quem reconhece que o quarto já começou a chamá-lo para perto. O cofre da sua alma não está sendo violado. Está sendo preparado para abrir na hora certa. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Voltar para Deus, nesse momento, não é performance, é retorno. Você não está sendo cobrado a parecer forte, nem a produzir uma espiritualidade bonita para os outros admirarem. O que se pede é muito mais simples e muito mais profundo. Sair da negociação, parar de adiar a escuta, aceitar que há uma porta interior que precisa ser atravessada com reverência. E o quarto, quando acolhido com sinceridade, vira o lugar onde a confusão começa a perder autoridade. Existe uma prática concreta que ajuda esse retorno a ganhar forma. Antes de pegar no celular, antes de responder qualquer coisa, sente-se em silêncio por alguns instantes no seu quarto e não tente resolver a vida toda. Apenas reconheça a presença de Deus e diga com honestidade que você está ali. O corpo aprende quando o gesto se repete e a alma começa a lembrar que não precisa ser arrastada pelo ritmo de tudo. Esse pequeno pausa não é fuga, é alinhamento. A outra prática igualmente simples. Observe o que acontece depois que você fecha a porta do quarto e fica sozinho por um momento. Note se sua respiração desacelera, se sua mente corre, se uma lembrança insiste, se uma paz discreta aparece ou se um peso cai sem explicação. Não para se vigiar com dureza, mas para perceber quais sinais expandem sua paz e quais apenas alimentam o ruído. O segredo de Deus também educa o olhar. Quando você respeita esses limites, certas proteções começam a ficar claras. Portas fechadas deixam de parecer rejeição e passam a parecer cuidado. Atrasos deixam de ser puro incômodo e passam a indicar que algo ainda não está maduro. Respostas que não vieram ainda talvez estejam te poupando de caminhar antes da hora. Deus nem sempre acelera, porque nem toda pressa combina com cura. Há uma misericórdia escondida em pausar o passo. Então a decisão se torna mais simples, embora não seja sempre fácil. Você para de fugir do quarto interior, para de se explicar para todo mundo, para de chamar de acaso aquilo que já virou direção. Você começa a administrar com mais cuidado a sua atenção, a sua voz e a sua entrega.
E quando isso acontece, o segredo deixa de ser prisão e se torna território consagrado. Se algo aqui confirmou o que você já sabia no fundo, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como uma métrica, nem como um gesto vazio, mas como um acordo silencioso de que a verdade foi reconhecida. Há momentos em que o corpo também diz sim, e esse sim importa. Deixe o seu like e volte para mim. Talvez exista alguém que veio à sua mente enquanto você me ouvia, alguém cansado, alguém que sorri por fora, mas anda em silêncio por dentro, alguém que trabalha muito e se sente pouco visto, alguém que já não sabe como pedir ajuda sem se sentir pesado. Essa pessoa pode estar vivendo o mesmo tipo de chamado para o secreto, mesmo sem saber nomeá-lo. Quando um rosto aparece assim na sua memória, isso não costuma ser por acaso. Muitas vezes é um endereço espiritual que pede cuidado. Se esse nome ou essa face apareceu agora para você, compartilhe esta mensagem com essa pessoa, como quem entrega algo que chegou na hora certa, não como propaganda, nem como recomendação qualquer, mas como entrega cuidadosa, quase como uma visita que não pode ser adiada. Pode ser que ela precise exatamente desse lembrete de que o silêncio de Deus não é abandono. O que foi confiado a você também pode alcançar alguém que estava prestes a desistir da escuta. O que você está recebendo aqui não é um empurrão para aparecer mais, mas um convite para permanecer mais inteiro em secreto. Quando você entende isso, para de correr atrás de reconhecimento e começa a cuidar do lugar onde a sua alma realmente bebe. O quarto deixa de ser cenário e vira altar discreto, o tipo de altar que ninguém fotografa, mas que sustenta dias inteiros. É por isso que esse segredo não diminui você. Ele te organiza. Antes de fechar, escreva "Eu sou escolhido" nos comentários. Não como desejo, mas como confirmação do que Deus está fazendo com a sua identidade em silêncio. Existe uma diferença entre querer ser visto e saber que foi separado para um propósito que amadurece em segredo. Escreva "Eu sou escolhido" e volte para mim. Tudo o que começou como incômodo agora pode ser entendido como direção, e tudo o que parecia apenas silêncio pode estar revelando cuidado. O quarto que antes parecia pequeno se torna maior quando você percebe que Deus cabe nele sem dificuldade. A rotina que antes era barulhenta perde força quando você aprende a escutar sem pressa. E a sua vida, que talvez parecesse dispersa, começa a reunir os pedaços na presença certa. Você não está sendo chamado para uma espiritualidade de vitrine, mas para uma intimidade que sustenta o que ninguém vê. Você não precisa competir com o ruído dos outros, porque o que Deus está fazendo em você pede profundidade, não espetáculo. O sábado, o quarto e a escuta sozinhos formam uma trilha sagrada quando o coração aceita o caminho. E aquilo que foi pedido em segredo começa a gerar frutos que só o tempo reconhece. Que haja paz sobre a sua mente, que haja descanso sobre o seu peito, que haja clareza sobre as decisões que ainda estavam embaçadas. Que Deus te encontre no lugar escondido, onde ninguém aplaude e ninguém interrompe. Que você reconheça a diferença entre cansaço e chamado, entre pressa e direção, entre barulho e presença. E que o seu coração saiba descansar sem culpa no cuidado de Deus, porque o que Ele faz em secreto é firme, manso e verdadeiro. Há gente, em muitos lugares, recebendo a mesma visita silenciosa agora, e essa comunhão invisível não precisa de ruído para ser real. Você não está sozinho nessa escuta, mesmo quando a porta se fecha e a casa cala. O céu sabe o seu nome, conhece o seu quarto e honra a sua resposta. Zapesatiano. Claro, vou continuar exatamente do ponto em que você parou, em português, e manter a mesma densidade devocional do texto. O que você recebeu não foi apenas uma sequência de ideias, foi um chamado para voltar ao centro. E esse retorno ainda precisa amadurecer no coração.
Há uma parte da sua alma que entende melhor o que é secreto do que o que é exibido, e é por isso que essa continuação precisa respirar no mesmo ritmo da mensagem anterior. O quarto continua sendo o lugar onde Deus trabalha sem plateia, e isso muda tudo. Quando você percebe que a obra de Deus em você não depende de aprovação, algo se solta por dentro. O peso de precisar convencer pessoas vai ficando menor, e a necessidade de explicar cada passo começa a perder força. Existe uma liberdade muito específica em parar de administrar a própria imagem e começar a administrar a própria obediência. E essa liberdade não faz barulho, mas reorganiza a vida. Talvez você tenha passado tempo demais tentando parecer firme, enquanto por dentro pedia socorro em silêncio. Talvez tenha aprendido a responder rápido para não sentir demais, a ocupar a agenda para não ouvir demais, a dormir tarde para não encarar o que ainda não entendeu. Só que o quarto, quando Deus entra nele como Senhor e não como enfeite, começa a revelar onde a máscara cansou. O cansaço que você vinha chamando de rotina pode ser, na verdade, um convite para parar de sustentar o que nunca foi seu para carregar sozinho. Há uma diferença entre isolamento e recolhimento, e essa diferença importa muito aqui. O isolamento fecha, endurece e faz a pessoa acreditar que ninguém entende. O recolhimento, quando vem de Deus, não te afasta da vida, te devolve com mais verdade. Você não está sendo empurrado para fora do mundo, está sendo ensinado a atravessá-lo com menos ruído no peito. E isso exige coragem, porque nem sempre o caminho mais sagrado parece o mais confortável no começo. Quando você entra no seu quarto com essa consciência, até os objetos mudam de peso. A cadeira parece mais silenciosa, a cama parece guardar menos ansiedade, a janela parece menos uma fuga e mais uma fronteira delicada entre o que você deixou e o que ainda está por vir. O celular, que tantas vezes puxa sua atenção como uma corrente discreta, perde um pouco da autoridade quando a presença de Deus ocupa o espaço primeiro. Não é que a tecnologia desapareça, é que ela deixa de comandar a alma. Existe também uma cura no ritmo lento que você vinha evitando. Ficar em silêncio, sem pressa, sem música, sem resposta imediata, sem tarefa para se esconder, faz o corpo perceber que nem toda pausa é perda. Às vezes o peito aperta no início, porque a verdade sempre assusta um pouco antes de aliviar. Mas depois vem uma espécie de ordem interna, quase como se a respiração lembrasse de como foi feita para habitar a paz. E isso também é Deus agindo em segredo. Quando a voz divina pede segredo total, ela está protegendo algo que a exposição precoce poderia enfraquecer. Nem tudo amadurece sob luz intensa, e nem toda semente suporta o olhar de quem ainda não sabe cuidar dela. Há processos que precisam do escuro da terra antes de virarem testemunho, e há respostas que precisam nascer longe dos aplausos para não se deformarem. O silêncio não apaga o propósito, ele o preserva. Se você parar para observar, vai notar que muita coisa boa em você começou assim, no escondido. Uma decisão discreta, uma oração quase sem palavras, uma lágrima que ninguém viu, uma noite em que você não conseguiu explicar o que sentia, mas continuou presente diante de Deus. Não era fraqueza, era gestação. O que nasceu no secreto tem outra textura, outra profundidade, outro tipo de raiz. E talvez seja por isso que agora o chamado te pede exatamente esse lugar. Há um tipo de paz que só aparece quando o coração para de disputar espaço com a pressa. Ela não chega com alarde, não derruba a casa, não revoluciona o calendário, mas vai encostando devagar nas bordas da ansiedade. Você percebe que o pensamento não corre tanto, que a culpa perde um pouco do volume, que a necessidade de se justificar começa a cansar menos. Isso não é acaso, é uma forma de Deus devolver o eixo do seu interior. E é no quarto, muitas vezes, que esse eixo volta ao lugar.
Não tenha medo de que o segredo te diminua, porque ele não foi criado para isso. O que Deus pede, escondido, não é para te apagar, é para te alinhar. Há uma diferença entre sumir e ser preparado, entre desaparecer e ser guardado, entre silenciar por vergonha e silenciar por obediência. Quando você entende essa diferença, o coração para de lutar contra a própria visita. E aí, a escuta começa a ganhar profundidade. Pense agora na sua própria história como alguém que foi separado de muita coisa antes da hora. Houve portas que se fecharam, respostas que demoraram, caminhos que não se abriram, e talvez você tenha interpretado isso como atraso puro. Mas algumas demoras eram proteção e algumas interrupções eram misericórdia. O que parecia contrariedade pode ter sido o modo mais delicado de Deus evitar que você entrasse apressado em lugares que não sustentariam a sua alma. A sabedoria divina também sabe dizer não com amor. A sua sensibilidade não está aí para te deixar pesado, mas para te deixar atento. O problema nunca foi sentir demais. O problema é não saber o que fazer com o que se sente. Quando o quarto vira lugar de escuta, o sentimento deixa de ser tempestade solta e começa a virar informação espiritual. Você percebe que certas inquietações não pedem fuga, pedem presença, e certas presenças não pedem discussão, pedem reverência. Talvez você esteja mais preparado do que imagina para esse segredo total. Talvez o que faltava não fosse capacidade, mas permissão interior para parar de fingir que consegue viver espalhado. Há uma linha muito fina entre continuar funcionando e finalmente começar a viver com inteireza. E a presença de Deus no silêncio te chama exatamente para isso. Não para uma vida performática, mas para uma vida reunida. Quando você lembra de tudo o que já suportou, entende que o quarto não foi a ausência de Deus. Muitas vezes foi o único lugar onde ele conseguiu preservar sua sensibilidade. Pessoas passaram, palavras feriram, dias pesaram, mas algo em você não foi destruído, apenas ficou escondido por um tempo. E aquilo que ficou escondido não foi rejeitado. Foi mantido em reserva até que você pudesse reconhecê-lo sem ruído. Isso é sagrado. Há também uma diferença entre escutar Deus e apenas tentar controlar o medo. No medo, tudo pressiona e tudo exige resposta imediata. Na presença, há firmeza sem violência, direção sem pânico, verdade sem confusão. Você pode até sentir o corpo tenso no começo, mas aos poucos percebe que não está sendo empurrado, está sendo conduzido. E o que conduz com paz costuma carregar uma assinatura que o ruído não consegue imitar. O quarto vai te ensinando essa distinção. Se você insistir em transformar tudo em espetáculo, vai cansar. Mas se aceitar o secreto como escola, vai descobrir uma força mais limpa. Há uma maturidade que nasce quando ninguém está olhando, e ela não depende de plateia para existir. Essa maturidade faz você responder menos ao impulso e mais à direção. Ela faz você escolher melhor, falar menos, ouvir mais e permanecer mais inteiro diante de Deus. Agora eu quero te lembrar do ponto mais bonito dessa mensagem. O que é pedido em segredo não é perdido no escuro. O que Deus fala no quarto atravessa paredes, atravessa noites, atravessa dias, sem aplauso, e chega até lugares que o barulho jamais alcança. Você não precisa provar que ouviu, porque a própria resposta já começa a reorganizar sua vida. Há um tipo de obediência que não faz discurso, mas muda o ar ao redor. Então continue, mas continue diferente. Entre no seu quarto sem levar toda a pressa junto. Sente-se sem precisar resolver tudo. Deixe o celular um pouco longe quando puder. Escute mais do que responda. Aceite que o segredo de Deus pode ser a forma mais segura de te preparar para o que vem depois. E, acima de tudo, não confunda o silêncio dele com distância. Porque quando Deus pede segredo total, Ele está dizendo que o que Ele quer construir em você é precioso demais para ser exposto cedo.
Ele está guardando a sua resposta como quem guarda algo que ainda precisa de tempo, cuidado e reverência. E isso significa que o processo não está parado, está sendo protegido. Mesmo quando você acha que nada acontece, algo profundo está sendo alinhado no lugar certo. Você talvez precise ouvir isso com calma. Nem toda porta aberta é favor e nem toda porta fechada é perda. Nem toda demora é atraso e nem todo silêncio é abandono. Há uma sabedoria escondida em cada intervalo que te obrigou a parar. E é no reconhecimento desses intervalos que você aprende a confiar mais no caráter de Deus do que na velocidade das circunstâncias. Isso muda a maneira como você espera. E quando você muda a maneira como espera, muda também a maneira como vive. Você para de viver correndo atrás de sinais e começa a viver respondendo à presença. Para de procurar confirmação em todo canto e começa a reconhecer que o próprio secreto já está confirmando o que precisa. A alma, antes dispersa, começa a recolher seus pedaços, e esse recolhimento é uma forma de cura. Há uma delicadeza muito forte em ser conduzido para o quarto quando o mundo queria te manter exposto. O mundo pede ruído, mas Deus pede rendição. O mundo pede pressa, mas Deus pede escuta. O mundo pede imagem, mas Deus pede verdade. E quando você entende essa diferença, percebe que o chamado não era para te envergonhar, era para te salvar de uma vida dividida. Hoje, portanto, não trate esse segredo como peso sem sentido. Trate-o como uma mesa preparada para uma conversa que só acontece quando o coração baixa a guarda. Pode ser que você ainda não saiba tudo o que vai ouvir, e isso está bem. O que importa é que você entrou no lugar certo e ficou tempo suficiente para ser alcançado por aquilo que é essencial. E às vezes, é exatamente assim que Deus começa a reorganizar um destino. A sua resposta não precisa ser grandiosa para ser real. Um quarto fechado, um coração aberto, uma escuta sincera já bastam para iniciar essa obra. Não é o volume da sua fala que move o céu, é a verdade da sua presença. E essa verdade, quando encontra Deus, começa a produzir frutos que ninguém pode fabricar. Há uma paz que só nasce quando você para de resistir ao que já foi dito. Por isso, deixe que a quietude te ensine. Deixe que a ausência de espetáculo te cure do vício de ser visto. Deixe que o secreto devolva peso ao que é eterno e leve o que é só aparência. O que Deus faz escondido costuma durar mais do que o homem tenta destacar. E você está sendo conduzido para esse tipo de duração. Se alguém mais te entendesse agora, diria que o seu rosto carrega uma mistura de cansaço e alívio, como quem finalmente encontrou uma direção que não precisa ser gritada. Talvez você esteja percebendo que o coração estava pedindo menos informação e mais encontro. Talvez você esteja entendendo que a sua vida não precisava de mais barulho, precisava de mais presença. E talvez seja justamente por isso que essa mensagem chegou assim, com essa ordem de segredo e escuta. Então, siga em frente com menos pressa e mais reverência. O quarto não é só um cômodo, é um lugar de reencontro. O sábado não é só um dia, é uma oportunidade de recolher o espírito. E ouvir sozinho não é isolamento, é alinhamento com o Deus que fala quando o resto cala. Aquilo que parecia pequeno pode ser o início do que vai sustentar muito mais do que você imagina. Que a sua noite seja guardada, que a sua mente encontre descanso, que o seu... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus.
Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.